Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui esse domingo, para mais uma lição de número 4. Hoje é 25 de abril de 2021 e nós temos como título da nossa lição de hoje, Dons de Poder. Estamos precisando muito do poder de Deus. Queremos agradecer aos irmãos, na pessoa do pastor Aloísio, irmão Zé Filho, daqui a pouco vai estar ministrando a nossa aula. E nós vamos fazer aqui a leitura do texto áureo, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 9 e 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro dom de discernir os espíritos, e há outro variedades de línguas, e há outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos concede uma aula abençoada, Senhor, que nós possamos ter discernimento da Tua palavra. E os Teus servos que estão neste momento a nos ouvir, Senhor, que eles possam também aprender da Tua palavra e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus a todos, os irmãos que estão nos acompanhando neste domingo de manhã. Se você tiver a revista em casa, nesse trimestre estamos estudando as lições que tem o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Você está em casa, tem essa revista, você abra ela na lição 4. Caso você não tenha, no decorrer da ministração, nós estaremos citando alguns versículos e que você possa acompanhar na Bíblia, a palavra de Deus. Então, o nosso irmão Laércio, superintendente, já fez aqui a parte introdutória da revista, as leituras, e eu quero frisar aqui o texto áureo, fazer um comentário a partir desse texto, 1 Coríntios 2, 4 e 5, que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então, nesta lição 4, vamos falar dos dons de poder. Falamos na lição passada dos dons de revelação. Os dons de revelação são 3 tipos de dons: palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Hoje vamos estudar os dons de poder, que é a fé, dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas, Aqui surge uma pergunta hoje, Por que na igreja nós não vemos tantas maravilhas, tanto poder de Deus na nossa liturgia pentecostal? O que é que está acontecendo conosco que não estamos vendo o mover de Deus nos nossos cultos,
se os pioneiros, né, os irmãos que fundaram a Assembleia de Deus, os cultos era uma explosão de milagres, de cura. E hoje, como está o nosso culto, como está a nossa liturgia? E aqui no textual responde essa pergunta, que o apóstolo Paulo está na cidade de Corinto. Ele está dizendo que a pregação dele não era uma prédica, um discurso puramente humano, né? Não era uma questão puramente da retórica grega, que aquela cidade ela era uma cidade influenciada pelo conhecimento humano. Mas Paulo disse que o que determinava a pregação dele era a demonstração do Espírito e do poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? Então a grande pergunta é: o apóstolo Paulo estava aqui condenando o conhecimento? Não. Todo conhecimento ele é válido. Mas a grande questão é se a inteligência humana está sendo humilhada diante da cruz, né? Todo saber, todo conhecimento tem que estar debaixo da graça de Deus. E Paulo vai falar aqui que a pregação dele consistia no poder de Deus, né? Então a unção de Deus, ela faz toda a diferença. Quem não tem a unção, o agir de Deus na pregação, no louvor, se torna apenas um show, apenas uma apresentação humana. E Paulo não estava ali em Corinto para aparecer, para trazer um discurso, para mostrar que ele era um grande orador. Pelo contrário, ele estava ali para que a glória de Deus, para que o evangelho de Deus fosse proclamado. Então os dons de poder têm esse propósito, né? Para que o evangelho seja proclamado. Na verdade prática já foi lido que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então esses dons, eles não são e não estão nos crentes 24 horas, né? São circunstanciais, né? O Espírito Santo ele vem na pessoa, está no crente na verdade, e acontecem essas manifestações. Já foi lido a leitura bíblica em classe, eu não vou repetir. Se você não tem a revista, que você fique aí com a Bíblia aberta lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 9 e 11, né? E o propósito dessa lição é ensinar os dons de poder. E os objetivos específicos, definir o que significa o dom da fé. O que é fé? Existem tipos de fé ou níveis de fé. Vamos ver hoje na aula de hoje os tipos de fé. Fé salvífica, a fé como fruto, a fé como dom, a fé natural, vários tipos ou níveis de fé. Evidenciar biblicamente os dons de curar, né? Por que é que está no plural? Dons de curar, e não o dom de curar. Vamos ver também essa questão. E também discorrer a respeito dos dons de maravilhas, né? Os milagres. Será que hoje existe milagre? Será que hoje o Espírito Santo está agindo na vida da igreja, como agiu na era dos apóstolos? Será que esses dons eles foram dados apenas para o período do século I, como dizem alguns aí, que esses dons vieram só naquela época, ou hoje o Espírito Santo está agindo com a mesma intensidade? Também evidenciar que tem muitos que fazem o mau uso dos dons, né? Uma das razões porque os dons não estão em evidência é que não tem sido ensinado, não tem sido buscado. A segunda razão também é que Deus não dá os dons dele para o orgulho humano, para a promoção humana, né? Alguém recebe um dom e ele vai ser usado apenas para promover essa pessoa, para que ela até mesmo lucre, ganhe dinheiro, faça campanha, o envelope. Antes da cura acontecer, já cai na conta aquele dinheiro. Então o dom do Espírito Santo ele não serve, ele não vem para esse objetivo, né? O dom tem que ser para a glória de Deus, né? Então vamos ver essa questão hoje. Nós temos nessa revista aqui, nessa lição 4, 3 pontos, e cada ponto da lição tem 3 subpontos. No primeiro ponto vamos falar da fé, no segundo ponto nós vamos falar dos dons de curar, e no terceiro ponto nós vamos falar o dom de operação de maravilhas, né? Cada ponto tem 3 subpontos. Na introdução, nós vemos que o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Se você ler a Bíblia, se você perceber, Jesus Cristo ele tinha um ministério tríplice, né? Ensinar, pregar e curar.
Jesus Cristo, ele curou muitos. Ele curou a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, ele curou o cego de nascença, ele curou o cego de Jericó. Então são inúmeros milagres que Jesus realizou nos evangelhos. Qual é o principal milagre e qual foi o primeiro milagre de Jesus? Está lá no capítulo 2 de João. Jesus transformou a água em vinho. Então o principal milagre é a transformação. Jesus transforma. O maior milagre é a transformação, não é uma cura física, né? Por exemplo, você pode receber uma cura física, uma dor de cabeça, né? Uma cura emocional também, cura da ansiedade, as doenças do século, mas você pode não ter a cura espiritual, que é a transformação, que é aquilo que Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 de João. É necessário nascer de novo. O maior milagre é o milagre da transformação. E o primeiro milagre de Jesus lá na Galileia, no capítulo 2 de João, Caná da Galileia, foi a transformação. Então, Jesus ele tinha um ministério evidenciado pelas curas, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Agora, nós estamos em outra geração. Nós vivemos outro período. Se nós analisarmos a história da Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais nasceram debaixo de um fogo, de uma chama, e ali havia muitas maravilhas. Mas aqueles irmãos, eles foram ensinados a buscar apenas um dom, que era o dom das línguas. Infelizmente, não se buscava discernimento de espírito, não se busca muito o dom de curar, os dons, na verdade, de curar, os dons de maravilhas, não se busca em muitos contextos. Então, a ênfase pentecostal sempre está relacionado às línguas, né? Então, é um erro nosso não evidenciar os outros dons, né? Nós temos uma categoria aqui de 3 categorias e 9 dons. Dons de poder, dons de revelação e dons de elocução, né? Que é a próxima lição, a lição 5 vai tratar dessa questão. Então, mas hoje nós estamos tratando mais precisamente com a questão do contexto dos dons de poder. Já explicamos que o poder não é uma posição, nesse sentido que é a capacitação do Espírito Santo para realizar um milagre, né? Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência, né? Eu já falei sobre essa questão. Existe um argumento das igrejas cessacionistas, ou seja, que dizem que cessou para a era apostólica, que os dons, as maravilhas, era para provar que Jesus estava ali ressuscitado. Lá em Atos 3 nós temos o exemplo da cura do coxo, né? Onde Pedro e João estão no templo, né? E há aquela manifestação, aquela cura do coxo, para provar que Jesus está vivo, ressuscitou. É tanto que Pedro disse, quando aquele homem se ajoelha, Pedro disse que aquilo aconteceu porque Jesus está vivo e está presente ali na pregação. Então, para evidenciar o Evangelho, e hoje no contexto ocidental, na América Latina, aqui no Brasil, há quem diga que não há necessidade, porque o mundo está cristianizado, né? Todas as pessoas creem que Jesus veio, morreu, ressuscitou. A maioria das pessoas creem, pessoas que seguem o cristianismo. Mas esse argumento ele se desfaz quando nós lemos a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus, ele é o mesmo, ele cura. O discurso dos pioneiros é: Jesus cura, salva, batiza e leva o homem para o céu. Eu acho lindo a simplicidade dessa prédica, dessa pregação pentecostal, né? Jesus é o mesmo. Então hoje ele tem o poder para fazer milagre. Primeiro ponto, vamos estudar o dom da fé. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. O que significa fé, né? Então, qual a definição de fé? Existem tipos de fé, níveis de fé. Nas Escrituras existem vários textos que lidam com essa questão de fé. Mas a definição mais, que eu posso dizer, mais coerente ou mais clara que nós temos é em Hebreus, no capítulo 11, né, no capítulo que é tido como
a galeria dos heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa definição, ela aponta para a convicção, a confiança que o cristão tem nas promessas de Deus. O que é a fé é? A fé é uma convicção de coisas que se esperam. O que eu espero não está aqui. O que eu espero é real, existe, porque está fundamentado na promessa de Deus. E ele continua, a prova das coisas que se não veem. Então, a convicção, nesse sentido aqui, é a crença, a confiança que a palavra de Deus ela se cumpre, que ela é verdadeira. E essa fé como dom é diferente da fé como fruto. Lá na carta de Gálatas, capítulo 5, vai falar que a fé é um fruto. Existem outros contextos que a fé significa o corpo de doutrina. Todo sistema de doutrina é a fé cristã. São as doutrinas que traz o valor das crenças cristãs. Mas existe outro contexto de fé que é a fé salvífica. A fé salvífica para a salvação. Então existe a fé salvífica, a fé como dom, a fé como fruto. Existe também a fé como natural. Todo ser humano ele acredita em alguma coisa, ele confia em alguma coisa, está na natureza dele certos tipos de convicções, Então eu entendo aqui como níveis, O homem natural, ele tem aquela confiança naquilo que ele vê, naquilo que ele pega, naquilo que é material, mas o cristão ele crê também naquilo que é invisível, que Deus prometeu, que realizar coisas que está para além do natural, aquilo que vai além da matéria, Então as questões espirituais. E Paulo diz que o natural não compreende as coisas de Deus, ou seja, ele não entende, ele não experimenta, ele não vive, não incorpora, ele não responde positivamente ao Evangelho, consequentemente ele não vive a realidade dessa fé. Então essa fé como dom, é muito importante nós frisarmos essa questão, é um dom de Deus, Não é uma conquista humana, não é uma capacitação, Eu tenho uma capacidade, eu sou iluminado para entender as coisas do Espírito. Não, é uma fé, é um dom que Deus concede, A fé como dom, ele vai dizer aqui. Vimos o conceito, o que significa fé. Vamos ver a questão dos dons, Do dom, a fé como dom, o que é isso? Ela é distinta daquela que recebemos por ocasião de nossa conversão. Porque a conversão é mudança de vida, É o novo nascimento. A fé salvífica, A conversão. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, já falei. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Então o crente que tem o dom da fé, ele tem uma capacidade de ir além, daquilo que é material, daquilo que é físico, Aí ele continua. Segundo o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, essa coisa não é sua, Quem tem os dons do Espírito Santo, ele não tem uma prerrogativa de manipular o Espírito Santo. Eu não tenho esse dom toda hora, eu não posso usar ele como eu quero, porque é de Deus. Deus manifesta de acordo com a necessidade. Então, essa fé, ela vem em um momento de crise, de um conflito, de uma circunstância, e ela opera em você, e realiza uma coisa extraordinária. Esse é o dom da fé. Aqui ele cita o exemplo bíblico do dom da fé. Quais são os exemplos bíblicos que nós temos para retratar essa questão? Aí ele diz aqui, ele fala aqui, quando guiou o povo de Israel na saída do Egito, ele fala de Moisés, Quando Moisés se aproxima do Mar Vermelho, e já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, 13 e 14. O que é que Moisés via? O que é que o povo via? O povo estava saindo do Egito, escravos, 430 anos. O povo via um mar. O povo via
se eles entrassem lá, iriam morrer. Por trás do povo vinha o exército de Faraó, soldados com lanças, com espadas, para destruir o povo. Mas o que Moisés viu? Aí aqui entra a fé. Moisés, ele viu o mar aberto. Antes mesmo dele tocar com o cajado no mar, Moisés tinha fé que aquele mar iria se abrir. Então a fé do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo da fé, é essa capacitação para você ver além. Existem dificuldades na sua vida, existem barreiras, lutas, mas a fé te dá a capacidade de você ver além. Nesse contexto de pandemia, como o Laércio frisou, nós precisamos desses dons hoje, não é amanhã, não é ontem, é agora, né? Precisamos que esses dons estejam no nosso ambiente, no nosso contexto, porque diante dessa pandemia, de tantas mortes, tantas perdas, nós temos que ver vida, né? Nós temos que visualizar nas promessas de Deus a vida, né? Então essa fé, ela é necessária, é um dom de Deus, essa capacidade para você ver além das dificuldades, para você superar as lutas, as tempestades da vida, né? Para você vencer. E esta fé, Deus, ele quer dar a você nessa manhã. Você que está em casa, com a sua família, nesse domingo de manhã, receba essa capacitação do Espírito Santo para você ver, para você visualizar as bênçãos de Deus na sua vida, né? Deus, ele tem vida para você. Ele disse para Marta, ainda quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então estava Lázaro lá morto. Lógico que ele falou espiritualmente, né? Quem está morto espiritualmente e crê em Jesus vai viver. E quem está morto fisicamente também, porque haverá ressurreição. Então nós estamos chegando ao fim do primeiro ponto, que é o dom da fé. Falamos aqui o conceito, né? O que significa fé. Falamos a questão do dom e demos aqui um exemplo claro no Antigo Testamento de Moisés, né? Então hoje que você possa pedir a Deus esse dom, né? Como eu falei, a fé como dom, ela pertence a Deus. Deus manifesta quando Ele quer, né? Talvez você esteja hoje passando por um momento de turbulência, é um momento muito difícil, de pânico, medo, né? Mas Deus, ele quer trazer na sua casa, nesta manhã, paz, né? Nós precisamos de paz, né? O que é paz? A Bíblia fala de 3 tipos de paz, né? Jesus falou para os discípulos, deixo a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. É porque a paz do mundo é uma paz passageira, né? Uma paz, é uma falsa alegria, né? Então, mas a paz que Cristo oferece é outro tipo de paz, é aquele que Paulo falou lá em Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né? A paz com Deus. Existe outra paz, que é além da paz com Deus, que é a paz de Deus. Filipenses 4:7. Essa paz que excede todo o entendimento. Então Deus, ele quer trazer na sua vida, quer gerar a paz como também um fruto do seu espírito, né? Vamos passar para o ponto 2. Dons de curar, né? Interessante que está no plural, dons de curar. 1 Coríntios 12:9. O que são os dons de curar? Então nós temos aqui uma questão muito importante, porque hoje nós estamos num contexto de pandemia, de enfermidades, de doenças. Se qualquer servo de Deus tivesse a prerrogativa de manipular o dom, ele poderia dizer, não, eu tenho o dom de curar, ninguém vai estar doente mais hoje, mas não é assim, né? Ninguém tem essa prerrogativa. Mas se esse dom se manifestar na sua vida e você orar para uma pessoa enferma, essa pessoa vai ser curada. É porque é um dom. Esse dom é um presente. Se é um presente, não é uma capacidade sua, é aquilo que você recebe de Deus. Interessante que esses dons de curar, existia também outra categoria de manifestação, que está lá em Marcos 16:15, que Jesus falou que ir de pregar e os sinais seguirão. Então, se você crê, o sinal segue. Não é seguir o sinal. Tem crente hoje que vai atrás do sinal, atrás do profeta, atrás da bênção. Pelo contrário, os sinais seguirão os que crêem. Então, se você crê, você ora e Deus cura. Mas esse dom é diferente. Esse dom
Você orou, Deus manifestou o dom. Essa cura ela pode ser instantânea, ou também ela pode ser um processo, né? Você pode orar e ir para casa, no outro dia ficar sabendo que a pessoa está curada, porque a glória não é sua, né? É a glória de Deus, né? Então, o que são os dons de curar, né? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Por que no momento certo? Porque não é quando eu quero, como eu quero. Eu não tenho essa prerrogativa de dizer, vai ser agora, né? Vamos se reunir aqui terça-feira que vai acontecer. Não. Deus é quem concede o dom. Até mesmo em casa, seu vizinho, trabalho, você pode orar. A pessoa permitiu, pediu oração, e você pode orar e Deus pode fazer um milagre. Porque é um dom de Deus, né? Dom de curar. Outra coisa importante que temos que falar com relação à redenção e às curas, né? Sempre essa questão de cura no Antigo Testamento e também no Novo, às vezes estava muito ligado a uma salvação de uma enfermidade, né? O que é que o autor diz aqui, ó? Apesar de o crente ser redimido pelo sangue, pelo Senhor, através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Eu quero falar uma coisa interessante, que enquanto estivermos na terra, nós estamos sujeitos a enfermidades, né? Nossas células podem desenvolver qualquer parte do corpo com câncer, você pode ficar a deteriorização, né? Toda pessoa tem problemas, seja visuais, de audição, visão, né? O corpo você vai ficando velho, problemas de comorbidades, né? Diabetes, hipertensão, né? Então, as pessoas têm problemas, porque estamos no mundo. E nós enquanto vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando frágeis, né? Então, o processo natural da vida. Mas a redenção do corpo, como você vê lá em 1 Coríntios 15, né? Deus vai dar um corpo incorruptível, vai haver uma vida eterna no futuro, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Mas enquanto estivermos na terra, aquele discurso de que o crente não pode adoecer, não pode ter problemas, não existe, né? Então, enquanto estivermos na terra, você vai ter uma dor de cabeça, uma febre, e você vai passar por esse processo, porque Deus permite. Aí é que entra a questão do dom. É nesse momento que o dom se manifesta, é no momento da doença. Só precisa de cura quem está doente. Aí de repente a pessoa adoeceu, aí Deus curou aquela pessoa, né? Vem através de você, tem um dom, você ora e Deus cura. Então acontece muito isso, né? Mas não significa que todos os problemas vão acabar. Que nem eu vi uma vez, nesse contexto de internet, um pastor criticando, se bem que ele estava falando mais do movimento neopentecostal, né? Cadê essas pessoas, esses pastores que oram, né, para acabar com a pandemia, né? Não é bem assim, né? Não vai acabar 100%, né? Mas Deus ele vai curando, Deus ele faz milagre, né? Temos que entender a soberania de Deus, né? Uns ele cura, outros ele permite que até mesmo passe pela morte, mas no final de tudo é vitória para o povo de Deus. O autor fala o seguinte: quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação, como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? Então a redenção vai ser completa do cosmo, do planeta e também do nosso corpo, né? Como Pedro fala da restauração também. Enquanto não recebemos o corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença, né? Então entender que o dom de cura existe, Deus ele cura, mas esse dom não vem acabar com todos os problemas, né? É uma manifestação espiritual, né? Que fique bem claro para você, para depois não estar gerando conflito na mente, pensando, mas Deus não cura? Quando Deus quer, sim, né? Quando Deus ele realiza, ele manifesta esse dom, ele cura, mas não é toda hora que ele manifesta, né? Senão, digamos que
Um irmão A tem esse dom. Ele diz, hoje eu vou me levantar e vou orar no hospital. Todo mundo vai ser curado. Não, não é bem assim, né? Não é assim que funciona, né? Mas se Deus quiser manifestar no hospital, levantar um paralítico, vamos já entrar na questão das maravilhas, curar uma pessoa que está no estado terminal, um câncer, Deus pode fazer isso sim, porque Ele é Deus, né? Foi Ele que criou o corpo, a composição das células. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Subponto 3, vamos falar da questão da necessidade desses dons, né? Então, por que há uma necessidade? Interessante que quando Jesus fazia milagres, Ele revela o porquê. Ele via a necessidade das pessoas, tinha compaixão. Segundo, trazer a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, né? Vamos ver aqui a necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e converter-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso. Então, a medicina é legítima, é legal. Deus usa o médico, né? Deus usa tudo que está nos recursos naturais, porque a natureza é a criação de Deus, né? Você vai ver lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e foi tarde de manhã, primeiro dia, mas antes Deus separou a luz das trevas, porque Deus viu que a luz era boa. Deus foi criando tudo, criou a luz. No segundo dia, a expansão que Ele chamou céu. No terceiro dia, Ele cria a porção seca que Ele chama terra, e Ele vai preenchendo tudo conforme o seu poder. Preenche o céu com os luminares no quarto dia, e no quinto e sexto dia preenche os mares e a terra, e no sexto dia cria o homem, porque Deus Ele criou o cosmos, o universo. Então a natureza é uma criação de Deus, e a medicina legal constituída por Deus também, ainda que o médico ele não creia em Deus, né, que ele tenha outro sistema de valores, mas ele é usado por Deus quando ele está em defesa da vida. Mas tem coisas que só Jesus faz, porque Jesus é o médico dos médicos. Como diz o hino, Ele vai além da medicina, né? Então tem estado terminal, doenças, que até médicos, que eles se convertem, ou eles testemunham de Deus, do milagre que Deus fez. Pelo laudo clínico, era impossível aquela pessoa estar restabelecida, mas Deus Ele faz um milagre. Então, quando os recursos humanos se limitam, aí entra os recursos divinos, né? Então temos que entender o seguinte: tem coisas que é o recurso humano, é a condição humana, mas tem coisas que só Deus faz, né? O Todo-Poderoso, né? Então temos que entender essa questão, é necessário. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. E uma das coisas interessantes é que na evangelização, as curas, elas abrem portas. Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura, ide pregai, os sinais seguirão, porque as curas são portas abertas. Temos que ter cuidado com aquelas pessoas que se apropriam do dom. Muitas das vezes nem é Deus que está usando, né? É apenas o lado emocional, sentimental das pessoas, que ali houve um ambiente sugestionável, né? Uma sugestão, e não houve uma cura real, e ganha dinheiro com isso. E tem muitos falsos apóstolos, falsos mestres, curandeiros, né? A palavra de Deus não recomenda isso. O dom é legítimo, é real, Deus ainda cura, mas existe muito engano no exercício desses dons. É um dos motivos que muitos criticam, muitos zombam, por conta dessas pessoas, desses movimentos que usam de engano para enganar as pessoas, né? Então, o terceiro subponto, chegamos ao final do subponto 2, do ponto 2, dons de curar, dons de curas, né? O que são os dons, já falamos, a redenção e as curas. Falamos também da questão da necessidade desses dons, né? Vamos para o subponto, para o ponto 3. O ponto 3 fala o dom de operação de maravilhas. Vamos falar da questão do dom de operação de maravilhas.
Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 10. Primeiro subponto, o dom de operação de maravilhas. O que é esse dom? O que é que significa? Esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Então, o que vem a ser uma maravilha? Uma maravilha é uma coisa que está para além da ordem natural. É o processo, é aquilo que é sobrenatural, que está acima do natural, que transcende, né, que está acima. Então, uma maravilha, por exemplo, um paralítico andar, é uma ressurreição do morto, né? Você vê muito Jesus realizando esse milagre. Você vê muito nos evangelhos essas manifestações. E a grande questão do contexto apostólico, né, que o apóstolo tinha a prerrogativa, o poder que Jesus tinha. Jesus até disse que eles faziam obras maiores do que ele fez. Então, no contexto da igreja primitiva, o coxo, paralítico, ele foi curado, né? Ali era uma maravilha, né? A ressurreição de Lázaro, uma maravilha. Aí eu pergunto, e esse dom, ele está em evidência hoje, ou esse dom ele foi só para aquela época? As manifestações que vemos em algumas redes sociais, em alguns cultos midiáticos, é uma maravilha, ou uma sugestão do dito apóstolo, né? Então temos que ter cuidado com essa questão. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos, né? O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e este logo se aquietaram. Então você vê lá em Mateus 8, 23 e 27, esse episódio, né? Os discípulos estão no barco, no lago da Galileia, que era um lago 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, cercado de montanhas, e aquele lago era o contexto, o ambiente familiar deles, e surgiu um vento forte, uma tempestade. E Jesus, naquele contexto ali, ele repreendeu o vento. Então o vento obedeceu a ordem de Jesus. Interessante que no contexto do Gadareno, Jesus ele repreendeu a fúria do mar. Você vai ler Marcos 4. No capítulo 5 de Marcos, ele repreende a fúria dos demônios. Então a ordem das coisas, né? O universo, a natureza obedece a sua voz. E os espíritos também. Então Jesus ele realizava muitos milagres. Ele repreendeu a fúria do mar. O nosso Senhor também atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza, criada para a sua glória. Então a natureza tem uma ordem, tem leis da natureza, que não pode ser quebrada. Mas Jesus ele vai além dessas leis, né? Que é do Criador, e ele também quebra essas leis. Então o milagre seria uma quebra extraordinária, seria uma quebra dessas leis, né? Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ressurreição também de Lázaro, estava 4 dias que estava morto, né? Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça, né? Então, poder e graça, né? Esses dons estão em evidência hoje. Você está vendo? Deus ele pode realizar os mesmos milagres? Sim, Deus pode fazer um milagre. Muito embora você não esteja vendo, mas é um dom. Mas Deus só manifesta se Ele quiser. Como e quando, não sabemos, né? E o subponto 3, ele vai falar uma coisa interessante. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Quais são a distorção, né? O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Eu vou falar uma questão importante. Digamos que você é pai, aí o seu filho chega para você: pai, eu vou decretar, eu vou determinar, você tem que fazer isso, né? Isso é um absurdo. Deus, como pai, ele não vai admitir que o crente coloque ele contra a parede, com barganha,
né? Querendo manipular Deus, o poder de Deus, como se Deus estivesse sujeito a um comando humano, né? Então, no que diz respeito aos dons espirituais, existem distorções. Você tem que decretar. Você tem que, hoje, determinar. Não, meus irmãos, em respeito aos dons, tem que pedir a graça, a misericórdia de Deus. Você não pode determinar que Deus faça uma coisa se é um dom. Ele dá se Ele quiser, Ele faz se Ele quiser. Então, é uma distorção. E se você está em uma igreja que vive essas terminologias, esse discurso de colocar Deus na parede, para Deus fazer, de forçar o Espírito Santo a fazer uma coisa que é contraditório até isso, então temos que ter cuidado. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. O que é barganha? Eu tomo lá da cá, eu vou dar para Deus me dar, né? Não, pelo contrário, você não precisa do envelope, você não precisa pagar pela cura, porque o dom é um presente, e a cura vem pela misericórdia e o amor de Deus. Toda operação de maravilha que envolva questão financeira, econômica, uma troca, sinaliza que não é Deus. Já é um fator determinante, que a fonte dessa manifestação não é o Espírito Santo, porque ele não vende. Você viu que Simão, quando viu os apóstolos pregando, e era maravilhas, era coisa tremenda, e ele queria comprar o dom do Espírito Santo, e Pedro repreendeu ele, que o seu dinheiro, Simão, sirva para a sua petição. Achas que você vai comprar a Deus, né? Ninguém compra a Deus, né? E Deus não se vende, e consequentemente ele não vai dar dom para mim vender também. Então, se alguém está vendendo, está manipulando, é um sinal que a fonte dessa manifestação não vem do Espírito Santo, né? Temos todo cuidado em relação a isso. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração, para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos outros, e uns pelos outros e pelos enfermos, né? Então, é necessário orar, pedir a Deus para que Ele realize um milagre. Outra coisa interessante é que você não pode agendar o milagre. Fazer aqui uma campanha de cura, 7 terça-feira de cura, como se naquele dia, naquela hora, porque você disse, porque você agendou, vai acontecer um milagre. Não é assim, né? Cuidado com essas agendas também, né? O crente que impõe as mãos sobre os enfermos não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Outra questão importante. Por que os dons não estão em evidência? Por causa da idolatria. Imagina que um profeta, um servo de Deus, que tem muitos dons. Ele vai na sua casa, na rua, ele ora e Deus cura. Aí começa a idolatrar. Ele é profeta. Começa a gerar um culto à personalidade. Naquela igreja tem um profeta. Naquele ambiente tem um homem que tem poder, né? Então isso gera uma idolatria. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então um dos grandes perigos do movimento pentecostal, no que diz respeito às manifestações dos dons, é essa questão da idolatria, gerar ídolos. Isso é muito perigoso. Então você que está em casa, você crê que Deus opera, mas é tudo pela misericórdia e graça de Deus. Aí ele continua aqui, um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Então o ídolo não é apenas uma imagem. A idolatria não é uma imagem, é um sentimento. Tudo que você coloca acima de Deus na sua vida é um ídolo, é idolatria. Então tem muita idolatria. Tem pessoas que só vai para um evento X se for aquele pregador, aquele cantor, né? Isso gera uma certa idolatria, né? Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. É outro erro. Digamos que Deus manifestou o dom de maravilhas numa pessoa. Nós não podemos imaginar que vai repetir todo dia. Não, é um dom. Esse dom ele vem de acordo com a necessidade e com a vontade de Deus. É uma manifestação esporádica, circunstancial, né? Da circunstância que Deus realiza. Então digamos que no culto aqui tem alguém doente e Deus quer curar. Não é só no contexto do culto, mas em casa, onde quer que você esteja, pode se manifestar o dom. Então,
Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos desta pretensão. Que a pretensão é que eu pretendo, eu acho que vai acontecer como eu quero, né? Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. Por isso, não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Eu falei sobre essa questão do agendamento, né? Então hoje nós estamos estudando os dons de poder, estamos chegando ao final da lição. Falamos dos dons da fé, os dons de curar, dom da fé, dons de curar e dons de operação de maravilha. Estamos chegando à conclusão. Você que está em casa, quero agradecer a sua participação. Que você possa crer que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. É a vontade de Deus, não é a minha vontade, não é a sua vontade. Lembre-se, os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para oferecerem, para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio, que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Então nós temos que pedir os melhores dons, principalmente de profetizar, como diz Paulo, né? Então esses dons estão em evidência, esses dons são atuais e esses dons é para a igreja, respondendo, né? Vamos fazer a oração final, chamar o superintendente Laércio. Tem que Laércio orar por nós. Glória a Deus. Tivemos aí uma aula muito abençoada. Espero que os irmãos que estão nos assistindo, eles possam ter guardado essa palavra no seu coração, né? Vamos encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais uma aula, Senhor. Nós gostaríamos, Senhor, que o Senhor permanecesse conosco, nos dando sabedoria e entendimento que vem do alto. Abençoa o teu servo que acabou de ministrar a tua palavra, papai. Usa ele cada vez mais, poderosamente, Senhor. E que os teus servos que estão a ouvir, meu Senhor, a assistir, que eles possam também ter tido um aprendizado, que eles possam ter guardado a sua palavra no seu coração para não pecar contra ti. Assim, Senhor, abençoa a tua igreja, toma a tua igreja nas tuas mãos, enche da tua graça, o poder e a virtude do teu Espírito Santo permanece conosco. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.